Oi, eu sou a Mari e essa é a aula 5 do nosso bloco Quilt. Nessa aula a gente vai aprender a fazer um quilt reto interpretado. O que é um quilt interpretado e o que é um quilt reto? Quilt reto é a gente vai usar a máquina do jeito que ela tá. Não é um quilt livre onde a gente tem que baixar os dentinhos da máquina e trocar o pezinho para aquele pé livre, que é uma bolinha, sabe? A gente não precisa mexer na máquina, a gente vai usar o pé comum, não vai mexer nos dentinhos dela, é só costurar reto. Porém, ele é um quilt reto exatamente por causa disso, porque a gente vai costurar só reto. E o quilt interpretado, ele é assim porque a gente vai interpretar literalmente os pedacinhos do nosso patchwork. Esse trilho aqui não é bem um trilho, né? A metade do nosso trilho do Costurando Juntas de Páscoa, que todas as aulas já estão disponíveis aqui no canal. Ele é o maior, ele é assim, ó. Tá? E a gente disse que ele era de Páscoa porque nós usamos os tecidos de Páscoa quando a gente fez ele. Mas você pode, como esse caso aqui, usar qualquer tecido que você ache bonitinho. Certo? Então, eu fiz metadinha dele só para conseguir mostrar para vocês como quiltar, como fazer um quilt interpretado, tá? Então, aqui, nesse caso, a gente tem os triângulos e os quadrados, certo? Então, a gente vai fazer um quilt específico para cada formato de tecido que a gente tem na nossa peça. Aqui, por exemplo, nos triângulos, eu acompanhei uma linha de acordo com essas faixas, né? Nas 3 faixas eu fiz 2 linhas retas. Isso já é uma interpretação do nosso projeto, né? Ele é simples, mas eu sou bem suspeita para falar porque eu adoro um quilt geométrico, um quilt clean, assim. Então aqui eu fiz as 2 linhas retas acompanhando as faixas. E no triângulo, no caso eu já fiz metadinha, né, para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. E no quadrado eu fiz um quilt espiral. Eu comecei aqui nesse cantinho e vim aqui, ó, pra cá e fui fazendo a espiral pra dentro até terminar, tá? Eu vou mostrar para vocês como marcar, como fazer isso, tá? Mas eu quero que vocês entendam que você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser fazer ele assim na espiral, faça. Se você quiser fazer outro tipo, outro desenho, faz também, tá? O que eu vim mostrar para vocês aqui é como fazer, como marcar, e mostrar que dá para fazer. Não precisa saber quiltar, ter aquela noção porque no quilt é muito prática, né? A tua cabeça tem que pensar junto com a tua mão, junto com o teu pé, e daí é muito questão de prática. E quanto mais a gente faz, melhor a gente faz, né? Enfim. E esse a gente pode marcar e costurar retinho e ir devagarinho, e os pontos vão ficar do mesmo tamanho, e vai ficar tudo bem lindo, tá? Desde que a gente faça com calma e com carinho, tá bom? Então vamos lá. Vou marcar primeiro os triângulos, tá? Porque a gente vai costurar também primeiro os triângulos. Por quê? Nesse caso, se você estiver fazendo o projeto do trilho do Costurando Juntas de Páscoa que a gente fez, se a gente costurar primeiro os triângulos, o nosso sanduíche já vai ficar mais preso. Porque independente de como você fez o seu sanduíche, você ou usou a cola da própria fibra, né? E daí você colou com o calor a fibra, ou você usou a cola spray. Existem outras maneiras de fazer o sanduíche, mas essa foi a que a gente ensinou aqui nesse bloco. Independente de qualquer uma das duas, quanto mais a gente manuseia o tecido, mais ele vai soltando essa cola, né? Então, na espiral a gente vai mexer tanto, a gente vai fazer uma linha, aí vai parar a agulha aqui, vai virar o tecido, costurar de novo, e vai virar tantas vezes o tecido, vai manusear bastante o tecido. Isso pode acontecer da sua cola ir soltando, pelo manuseio mesmo, né? Então, por exemplo, no trilho grande, né? Aqui, se a gente firmar os triângulos primeiro, na hora de fazer os quadrados, tudo já vai estar bem certinho, entende? Já vai estar costuradinho, já vai estar bem firme. E daí, se a gente fizer os quadrados antes, vai mexer tanto ali, que é capaz de sair alguma coisa do lugar. Então, é só uma dica de onde começar, tá? Para começar, então, vou precisar da minha régua, né? E de uma
caneta que sai com o ferro, tá? Aqui eu vou usar uma margem em toda a minha marcação, eu vou usar uma margem de 1,5 cm. Porque eu dei uma olhadinha, dei uma estudada e achei que seria uma boa medida. Não ia ficar nem muito apertado, nem muito solto, tá? Mas se você estiver fazendo outro projeto em casa que não seja esse aqui, dá uma... Ai, gente, estuda, olha, me imagina, dá uma riscadinha. O bom dessa caneta é que você pode riscar e apagar, né? Então, por exemplo, eu tinha pensado inicialmente em fazer 3 linhas nos triângulos aqui. Tinha feito 3 aqui. Mas daí eu achei que ficou muito. Então, o que eu fiz? Apaguei. Só passei o ferro em cima, apaguei e marquei de novo com 2, tá? Então, vai testando, vai vendo o que fica melhor. Não tenha medo de testar, tá? O máximo que vai acontecer é você desmanchar e quiltar de novo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar usando a referência da costura que eu já fiz. Então, essa costura aqui, onde eu prendo o tecido laranja com o tecido estampado, eu vou colocar a linha da minha régua nessa costura aqui. E como eu decidi usar 1,5 cm para marcar todas as minhas linhas, eu vou colocar a minha régua no 1,5 cm nessa costura. Então, eu venho aqui, ó, essa régua, essa linha contínua aqui é de 1,5 cm, tá? Então, eu posiciono essa linha na minha régua e costuro. Mas, e marco, tá? Mas eu não vou marcar desde aqui, eu vou marcar dessa costura que tem aqui, ó. Quando eu juntei os triângulos, tem essa costura, né? Então, eu vou marcar dessa costura pra cá. Assim, ó, tá? Então, eu costurei daqui, marquei da costura até o final, tá? E daqui do outro lado, vou fazer igual. Tá? Posiciono a minha régua no 1,5 cm e marco da costura aqui do meu triângulo até o final, tá? Então, marquei. Primeira tá ok. Só que eu não vou marcar nesse caso, tá? Se você estiver fazendo em casa outro projeto, fica à vontade. Eu não vou marcar a partir dessa linha, eu vou sempre marcar a partir das costuras nesse triângulo que eu tô fazendo, tá? Então, para deixar tudo bem centralizadinho, então eu posiciono nessa costura aqui agora, a minha linha de 1,5 cm e venho da costura do meio até o final marcando. Então, já marquei as duas aqui, sempre a partir da costura para eu conseguir que as minhas linhas fiquem bem centralizadas, tá? Aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no amarelinho. Nesse aqui, eu vou também marcar 1,5 a partir da costura, mas a minha segunda linha, eu não tenho costura para usar de referência, né? Então, eu vou ser obrigada a usar a linha que eu risquei. Então, eu venho aqui de novo e marco aqui. E aqui. Certo, então, ó, meu triângulo tá todo marcadinho, né? Na hora de costurar, o que eu vou fazer? Vou começar aqui nesse cantinho, venho até aqui, paro com a agulha para baixo e vou até lá, tá? E daí, corto a linha aqui e vou sempre no mesmo sentido, né? Se eu comecei daqui até aqui, digamos, da esquerda para a direita, eu vou, no caso, vocês estão me vendo ao contrário, então da direita para a esquerda, eu vou sempre fazer o mesmo caminho, sempre desse lado para esse lado, desse lado para esse lado, tá? Não vai e volta, porque daí aqui em cima pode parecer, não aparecer nada, mas no forro pode ser que dê uma franzidinha no tecido, tá? Então, para não acontecer nada que a gente não queira que aconteça, a gente vai sempre do mesmo sentido, sempre
Da direita para esquerda, direita para esquerda, direita para esquerda, ou esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, tá bom? Daí ele vai ficar assim, ó, retinho aqui atrás, tá vendo? Aí ele não vai ficar tortinho, não teve nenhuma prega, digamos, nenhuma franzidinha, tá? Então, beleza, aqui. Mas eu já vou marcar o quadrado. As palavras estão me faltando. Já vou marcar o quadrado com vocês também, tá? Para marcar o quadrado, eu já costurei ele aqui para mostrar para vocês, tá? Então, eu comecei aqui, daí eu vim até aqui, não fui até o final, tá vendo? Eu vim até aqui, aí eu vim até aqui, voltei. Sempre com a mesma distância entre uma linha e outra, que eu decidi que vai ser 1,5 cm, tá? Então, só uma vez eu vou pegar aqui o final. E eu nunca vou até o final do tecido, tá? Mas vou mostrar aqui como é que eu vou marcar para vocês entenderem certinho, tá? Aqui. Vou marcar, de novo, 1,5 cm, né? Posiciono 1,5 cm na minha costura, mas eu posso até começar aqui, né? Eu vou riscar daqui até lá. Mas como eu não vou costurar até o final, eu vou deixar 1,5 cm antes de encostar lá no final, né? Então eu marco aqui, eu meço 1,5 cm, que deu aqui, e marco pra cá. Então, ó, essa é a minha linha, ela vai parar aqui, tá vendo? E a mesma coisa vai ser nos outros, eu sempre vou parar 1,5 cm antes de chegar naquela última barreirinha, tá? Mas eu vou, vamos lá, vamos junto. Virei. Então, posiciono 1,5 cm aqui, meço 1,5 cm antes de chegar até o final, que vai ser aqui, e marco até chegar na linha que eu acabei de fazer. Então, eu vou marcar só até aquela quina, tá? De novo, gira, posiciona 1,5 cm dessa costura, marco 1,5 cm aqui e marco para baixo até encontrar a linha. Aqui muda um pouquinho, não é até o final do tecido. Aqui vai ser assim, ó, eu marco 1,5 cm e eu vou medir 1,5 cm também, mas não a partir de lá, a partir da linha que eu já fiz, né? Então, marca 1,5 aqui e vem para baixo até encontrar a linha. E isso para sempre, até o final. Ó, 1,5, marca 1,5 aqui, para baixo até encontrar a linha. Tá? Eu vou marcar aqui e já vou botar rapidinho para vocês não terem que ficar, né? Ficando tonto aqui comigo. Vamos lá. Aqui no final, eu não quis parar o quilt do nada, então eu juntei o risco no risquinho que tinha ali, ó. Então ficou meio que um triangulinho aqui no meio, igual ficou aqui, ó. Não dá pra ver direito, né? Mas ficou um triângulo, um retângulo. Ficou um retangulinho aqui e vai ficar um retangulinho aqui também, tá? Então, já estamos costurados. Agora a gente vai pra máquina. Para a máquina, de novo, a gente vai usar o mesmo pezinho, não precisa mexer em nada, tá? O ponto que a gente vai usar, o tamanho dele é 3,5. É 3,5, tá? Que ele fica nesse tamanho aqui, ó. Se você quiser usar menos, pode usar, tá? Fica à vontade. Isso é bem gosto
pessoal mesmo, tá bom? Então, eu vou usar o 3,5, vou começar pelo triângulo. Então, vamos lá. Então, o pezinho que a gente vai usar é o pé comum da máquina, tá? No caso, esse aqui, ó. E na minha máquina veio esse junto, que ele é meio transparente aqui no meio, tá vendo? Tanto faz, a gente não vai usar a largura do pé como guia, como referência, tá? Então, como eu acho mais legal o pezinho com transparente no meio, eu vou usar ele, mas não significa que se você não tiver, não dá pra fazer, é o pé comum, tá bom, gente? Então, vamos lá, vou botar meu pezinho aqui. Vou usar a linha Silco, essa aqui, ó, tá? Ela é Silco, aquela linha de bordado mesmo, então ela é meio brilhosinha assim, tá? Então ela dá um charminho no nosso quilt. Então, eu expliquei um pouquinho mais sobre ela na última aula, tá? Na aula do Matelassé, mas não tem segredo não, tá? Deixa eu botar minha linha aqui na agulha. Pronto. Antes de começar a costurar, você testa o ponto, tá? Eu testei aqui, ó. Eu já testei ele, tá? Deixa eu ver um lugar que dê pra ver bem. Dá pra ver, né? Ó. Só que daí, cada um desses tamanhos tá um tamanho diferente. Cada um dessas linhas estão com um tamanho de ponto diferente. Eu testei o 2,5, o 3 e o 3,5. Eu vou usar o 3,5, que ele é um pouquinho maior, que eu acho que vai ficar legal, tá? Mas o importante do testar o ponto, além do tamanho dele, é para ver se a sua tensão de linha tá legal, tá? Se não tem a linha de baixo puxando, a linha de cima puxando. Então é sempre legal conferir, principalmente porque a linha que a gente está aqui usando, a Silco, ela tem uma espessura e ela desliza diferente da nossa linha de costura comum. No caso, essa daqui, que é fosquinha, né? Então, como uma é diferente da outra, ela desliza de maneira diferente, ela tem grossura diferente, é legal testar seu ponto antes de começar a quiltar na peça mesmo, tá? Então, testa num negocinho diferente, de preferência imitando o seu sanduíche. Então, aqui eu imitei mesmo, eu botei um tricoline em cima, tricoline embaixo e a mesma fibra que eu tô usando, coloquei no meio, para testar o ponto, para ter certeza que né, eu estou simulando o meu quilt certinho. Então, depois de arrumar o ponto bonitinho, a gente pode começar a costurar. Então, vamos lá. Então, começa ali fora do tecido e vem costurando reto em cima da nossa linha. Então, vem. Chegando perto ali, deixa eu chegar mais pertinho. Chegando perto da quina, vai aos pouquinhos, tá? Ó, um pontinho, 2 pontinhos, pra aparecer bem certinho na quina. Aqui eu não consigo mostrar pra vocês, mas tá bem na quina. E deixa a agulha pra baixo. Eu não sei a máquina de vocês, mas a minha aqui, ela tem um botãozinho em que ela mantém a agulha pra baixo. Nas máquinas eletrônicas, normalmente tem esse botãozinho. Então, não interessa quanto você está costurando, quando tu tira o pé do dedal, a agulha fica para baixo. Isso é muito importante quando a gente está quiltando aqui, para que o cantinho fique bem cantinho mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Vai deixar a agulha para baixo, levanta o pezinho e gira o tecido. Nisso, a gente tem certeza, não com força, tá, gente? É delicadamente. A agulha vai dizer aonde que tu pode, onde é que tu não pode colocar o teu tecido, tá? Então, deixa eu mostrar onde é que é o meu botãozinho aqui pra vocês. Ó, esse aqui é o meu botão da agulha. Então, ela tá pra baixo aqui, né? Se eu clicar nela pra cima, ó, ela sobe, tá vendo? Aí, mas eu quero ela pra baixo, então eu boto ela pra baixo, tá vendo? Então, ok, a agulha tá pra baixo. Levanta o pezinho, gira a sua peça para chegar no ângulo que você quer, né? Então, aqui, eu vou costurar aqui agora. Então, eu baixo meu pezinho e volto a costurar.
Saindo do tecido, eu posso cortar minha linha e acabou. Mas lembra que eu vou sempre começar e vou fazer tudo no mesmo sentido? Então, eu não vou começar daqui, eu vou voltar lá para aquele lado onde eu comecei, aqui, e vou de novo posicionar o meu pé para essa linha. Então, vou costurar aqui. Chegando perto, eu vou devagarinho, pontinho por pontinho, até eu achar que ele tá bem certinho na costura. Deixo a agulha para baixo, levanto o pezinho, giro a minha peça até colocar no ângulo que eu quero. Aí eu abaixo o pé e costuro. Viu como é fácil, gente? Fácil, né? Então, agora eu vou continuar e vou fazer meus outros 2 triangulinhos e já volto para mostrar para vocês como é que ele ficou pronto. Ó, ficou lindinho, né? Então tá. Agora eu vou começar no quadrado, no caso, né? E vou começar por aquela linha que eu deixei pra fora, né? Então, começa no cantinho, a primeira linha que eu costurei e vai indo pra dentro. Eu prefiro assim do que começar de dentro e ir pra fora, tá? Mas vai de cada um, eu prefiro assim. Então, vamos começar. Então tá tudo costuradinho, ó como ficou. Toda a espiral, bem lindinha, tá? Aqui, ó, eu deixei o fio maior, tá? Deixei ele assim, sei lá, uns 20 centímetros talvez, em cima e embaixo. Por quê? Porque se eu cortar ele simplesmente, ele vai desmanchar. Se eu fizer um retrocesso, vai ficar aquela montanha ali de pontinho e vai ficar feio. Então, o que eu faço? Eu deixo as 2 linhas, né, de cima e de baixo, maiores. Eu gosto de deixar uns 20 centímetros porque eu gosto. Pode deixar menos se você preferir, tá? Aí eu venho aqui do lado de trás, então, no forro, e eu puxo, pegar uma agulha de mão, tá? E uma tesourinha. Eu puxo essa linha até eu conseguir enxergar a linha de baixo. Eu puxo aqui até a linha de baixo vir, então eu pesco ela e trago ela para frente, tá? Então as 2 linhas estão aqui agora. E o que eu faço a partir deste momento, tá? Pego aqui as 2 linhas, fiz um pontinho a mais, eu vou puxar de novo, pronto. Pego as 2 linhas e dou 3 nozinhos, tá? Então aqui, nozinho normal, tá? 1, 2, 3. Depois desses 3 nozinhos, eu coloco as 2 linhas na minha agulha de costura, na agulha de mão mesmo, tá? Boto aqui.
E eu vou embutir essa linha, tá? Então, o meu nozinho tá feito. Se eu cortar aqui, ela vai desmanchar, principalmente porque essa linha, ela é muito sedosa, né? Então, ela desmancha fácil. Então, o que que eu faço? Eu pego ela aqui, ó. No mesmo furinho onde terminou a costura, eu coloco a agulha aqui e levo ela por dentro até lá, ó. E puxo. Mas é por dentro, tá? Então ela não tá aparecendo aqui. Ela tá dentro da fibra e do tecido. Puxo. Trago a minha linha toda, então eu puxo toda a linha aqui e corto. E pronto, gente, ó. Então aqui ficou bem bonitinho o meu acabamento, tá vendo? Ficou preso e a linha tá embutida ali, então tá bem lá pra dentro, não corre o risco de desmanchar esses meus 3 nozinhos. E vamos passar pra tirar esses riscos e mostrar pra vocês como que ficou ela. Então eu venho aqui e passo até sair todo a caneta. Tenta não passar a fibra, porque se seu ferro estiver muito quente, a fibra vai derreter, sabe? Aí não fica legal. E o nosso quilt interpretado está prontinho, bem lindo, acompanhando o formato dos tecidos da nossa peça. Então, tivemos 2 espirais e esses triângulos, não é bem triângulo, né? São barras, talvez. Todas elas acompanhando o tecido. Lindo, né? Aí agora é só refilar, tirar esse excesso de tecido que tá aqui, de forro, de fibra, de tudo. E botar o viés da maneira que você preferir. E, aliás, temos um bloco de viés também vindo. Então, fiquem de olho, tá bom? Lindinho, né? Adoro um quilt simples assim. Então tá, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!